Marcos Paulo de Oliveira Bueno é jornalista, professor no IEC PUC Minas, coordenador e educador de cursos e projetos do Centro de Teologia Eucarística Pastoral. Atua nos temas filosofia da religião, contemporaneidade e cristianismo. No Religário de hoje, Marcos Paulo conversa sobre sua dissertação de mestrado, desenvolvida no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, com o tema A Arte de Crer na Contemporaneidade, Possibilidades e Limites do Cristianismo, segundo Gianni Vattimo. Seja bem-vindo, Marcos. Participe do Religário e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. Anote aí o nosso endereço, tvhorizonte.com.br/religário. Você fez um trabalho no seu mestrado sobre a arte de crer na contemporaneidade e estudou o italiano Gianni Vattimo. Qual que foi o ponto de partida, né, e por que estudar a questão do crer na contemporaneidade? Bom, eu atuo com jovens, né, e sempre tive essa curiosidade porque muitos deles ingressam no cristianismo mais tarde. E aí, durante a pós-graduação, que eu também realizei na PUC, eu tive a intenção de buscar saber como acreditar hoje. Como é que eu faço para crer hoje? Não apenas no ato de fé, mas a pergunta inicial é essa: como crer na contemporaneidade? Aí, a partir daí, nós fomos funilando um pouco as questões para escolher um autor contemporâneo que me auxiliasse a pesquisar esse campo que é a religião, e automaticamente nós escolhemos Gianni Vattimo, que é um filósofo italiano que trata da questão da religião. Após pensar nessa questão da contemporaneidade e religião, a gente elaborou um tema, e aí, para elaborar esse tema a gente pensou o seguinte: como eu vou poder pesquisar essa questão da religião, apurar as possibilidades e as críticas que o autor traz, para aí trazer a grande questão, que é o título da dissertação: A Arte de Crer na Contemporaneidade, as possibilidades e as críticas em Gianni Vattimo. Quando a gente fala, né, a arte de crer, bom, nós vamos trabalhar daqui a pouco mais sobre isso. Mas na contemporaneidade, seria a mesma coisa que dizer na atualidade, ou contemporaneidade remete a um determinado modo de ser, das pessoas se organizarem, das pessoas simbolizarem? Enfim, é uma cultura específica, essa cultura contemporânea? Bom, falar de contemporaneidade remete a dois outros termos: atualidade e pós-modernidade. E nós não podemos fugir dessas questões do nosso tempo, porque nós estamos falando daquilo que a gente está vivendo, né? Quando eu falo lá do medievo, eu tenho características próprias daquele tempo. Quando eu falo de modernidade, eu falo do novo, da tecnologia. E aí a pós-modernidade é mais do que o novo. É essa bomba de informações, esse plus de informações que acontece o tempo todo. E aí nós estamos falando daquilo que nós estamos vivendo. Automaticamente nós não temos esse termo muito definido. O termo contemporaneidade, ele tem outras pessoas que vão usar o termo pós-modernidade. Algumas pessoas acreditam que a gente está vivendo a modernidade, que ainda está nesse processo. Então, quando eu penso contemporaneidade, eu estou vivendo o tempo que eu estou nele. E automaticamente a gente tem as diversas e divergências do tema. Sim. Né? E quais seriam as características, né, dessa contemporaneidade? Porque ela não é algo uniforme, né, e de fácil percepção, como você disse, não é uma realidade plural, acima de tudo. Eu acho que eu já vou até respondendo. Sim. Né? Uma vez que depois do diagnóstico da morte de Deus de Nietzsche, na filosofia, nós tivemos, como o próprio Nietzsche fala, um oceano para poder explorar. E aí, observando esse oceano de possibilidades para explorar, eu tenho aí características da tecnologia, razão, por exemplo. Aí o novo, ele vai se adaptando e aí ele vai sendo reexplorado. Vattimo vai falar sobre o pensamento enfraquecido, ou pensiero débole, né? A partir da teoria dele, ele aponta que, uma vez que eu tenho a possibilidade de repensar, e automaticamente eu posso trazer novos conteúdos, novas afirmativas, mas não tendo um pensamento último, absoluto, né? Eu posso, então, repensar a própria religião. E aí ele começa, a partir daí, a característica do novo e outros pontos que ele aponta. Aí você traz tantas informações novas, Sim. né, que talvez não seja de domínio assim, público. A partir da morte de Deus. O que é isso que Deus morreu? Tá. Nietzsche vai falar o seguinte. Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche, ele traz esse diagnóstico do tempo dele. Deus morreu. Que Deus que morre?
é o Deus moral. É aquele Deus, e Vattimo vai defender essa questão, é o Deus que é moralizador, é o Deus absoluto, é o Deus metafísico. E aí esse Deus que morre é o diagnóstico que um louco vem da boca de um louco, né? E aí automaticamente ele vai apontar esse diagnóstico para quê? Não para o fim da religião, mas para se repensar todo esse cenário que ele já estava observando na época dele. É um cenário de crise. De crise da religião. Da religião e aí você fala que Vattimo, ele, ao pensar essa provocação, esse diagnóstico de Nietzsche para a sua época, né, que faltava o fundamento, enfim, não quero muito entrar nesse tema que eu também desenvolvo, né? Você falou que ele desenvolve um pensamento Sim. Enfraquecido. Sim. Mas o que é isso, um pensamento enfraquecido? Sim. Vattimo, ele desenvolve a questão do pensamento enfraquecido, ou pensiero debole, como sua própria teoria. É o pano de fundo da teoria, e a partir dessa teoria, ele discute religião, filosofia, Sim. arte e até mesmo política. E o que seria, então, esse pensiero debole? Antes do pensamento enfraquecido, nós tínhamos o pensamento absoluto, o pensamento forte, que é um pensamento que traz a sua raiz a afirmação da verdade. Vamos pensar na história, por exemplo, nesse período medieval. Qual que era a verdade absoluta que trazia o cristianismo? É que Jesus é a salvação e só vai ter salvação por ele. E aí, nesse viés de pensamento, constrói toda a verdade do cristianismo do medievo. Quando Vattimo fala sobre o pensamento enfraquecido, ele vem trazer um outro elemento, que é a kenosis de Deus. Né? O que é essa kenosis de Deus? É o rebaixamento de Deus. Aí, se nós formos para ilustrar, por exemplo, Jesus veio e se fez homem. Ao Jesus se fazer homem, ele se rebaixa à condição divina e se iguala ao homem. Ao se igualar ao homem, Deus se rebaixa. Né? Isso é Vattimo fazendo a interpretação. Fazendo a interpretação. Isso é uma interpretação. Do mistério da encarnação. Do mistério da encarnação. E aí, nesse processo, esse rebaixar de Deus possibilita aí um N de fatores, né? Que é o niilismo, que é a pensar a religião de uma outra forma, que eu não preciso ser dogmático, né? Eu não preciso afirmar a fé para que as pessoas creiam. Eu posso crer como elemento, que a gente vai falar mais para frente, que é como elemento estético. Mas aí esse pensamento enfraquecido, ele pode ser repensado. Eu penso algo hoje, e aí outras coisas, outras atualizações chegam, e automaticamente eu posso repensar aquilo que eu já pensei, sem anular aquilo que eu já pensei. Mas isso vale mesmo, parece só mesmo para a cultura ocidental contemporânea. Não? Quer dizer, é essa cultura ocidental contemporânea que, de alguma maneira, abandonou a ideia de fundamento, de absoluto, não? Abraçou a noção de pluralidade, que fora desse âmbito cultural, né, não tem muito sentido pensar esses problemas, essas questões, ou não. Vattimo traz para si um conceito próprio também com relação ao Ocidente, né? Que é uma equivalência entre cristianismo ou cristandade e o Ocidente. Logo, quando ele vai falar de religião, ele traz em cima uma religião fundamental, que é o cristianismo. Por quê? Porque, aos olhos de Vattimo, cristianismo e Ocidente é a mesma coisa. Então, o cenário... Contemporaneidade é um evento cristão? Não, é um evento universal. Só que, como Vattimo vai ter o cenário europeu, né? Onde, se nós avaliarmos Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e comparar com o cenário europeu, religião são universos diferentes. Apesar que as consequências, por exemplo, do niilismo na Europa, no sentido do ateísmo, já está muito mais adiantado do que no Brasil, se a gente for olhar a grosso modo. Né? Só que quando nós pensamos, quando Vattimo vai pesquisar, ele equivale cristianismo, cristandade, vamos dizer assim, ao Ocidente. Então, quando ele vai apontar a teoria dele, ele parte desse pano de chão, que é o Ocidente, que é equivalente ao cristianismo. Sim, sim. Bom, você trabalha com essa temática da arte de crer. E você até já antecipou um pouco, né? Quer dizer, é o crer numa perspectiva estética. O que seria isso, Marcos? Sim, o Vattimo, ele traz um exemplo que é muito importante para isso, para a gente conseguir ilustrar isso. Sim, só introduzindo, porque a gente vai para o intervalo e você vai ter a oportunidade de aprofundar. Sim, imagine um cenário de um museu barroco de Diamantina, em que uma pessoa vai visitar uma igreja.
nós temos dois fiéis. O fiel o historiador, vamos dizer, fiel à história, e um fiel religioso que está na missa, na igreja diamantina, né? Como vai resolver esse problema de que aquele ambiente é um ambiente de museu, ao mesmo tempo que é um ambiente de fé, né? De experiências religiosas. Tem os dois lá dentro. Aí o que Fátima vai falar? Que para o religioso, aquela obra de arte, e até mesmo momento de fé, equivale para aquele que está lá visitando, né? E aí o que acontece? Não necessariamente eu preciso ser católico dentro do museu para rezar. A arte em si me provoca isso, essa experiência individual com Deus, com a forma que a pessoa quiser chamar. Mas aí, quando eu estou na frente de uma obra de arte, eu posso contemplar. E essa contemplação já é parte como uma experiência religiosa para Fátima. E seria algo como uma substituição, mas enfim, vamos conversar daqui a pouco, né, porque temos que ir para um breve intervalo. O Religare de hoje eu converso com o professor Marcos Paulo de Oliveira Bueno sobre a arte de crer, os limites do cristianismo segundo Gianni Vattimo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.